Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo. Agora com licença, só estou aqui. Bom, tá bom, sim, bom. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bruno Santos Ribeiro, pronto. E nem de propósito. Porquê? Porque vou falar sobre um tema, ou melhor, vou falar sobre 2 ou 3 temas, mas o primeiro tema, né, e é nem de propósito, porque estava aqui a ver umas coisas sobre o tema que vou falar a seguir e de repente vejo aqui uma notícia sobre um agente da PSP esfaqueado hoje por um criminoso. Bom, isso foi por causa de um assalto, de um acidente, portanto, foi esfaqueado na cabeça em Loures. Nas notícias, nada. Pelo menos eu ouvi o telejornal da RTP, né? E não vi nada. A notícia foi há 4, o acontecido, portanto, o que aconteceu foi há 4 horas, portanto, havia muito tempo para dar a notícia, mas nada, né? Enfim. E porquê que eu falo nisto? E porquê que isto eu digo nem de propósito? Porque precisamente o primeiro tema deste vídeo é sobre aquilo que eu considero uma provável provocação, uma provável campanha contra a direita e, sobretudo, contra o Chega, né, por causa de ter subido muito, né? E, portanto, é uma hipocrisia, aquilo que considero ser uma hipocrisia, né? Se for aquilo que será que é uma hipótese minha, né? Ora, como sabe, ultimamente aconteceu 4 casos de supostas agressões de gente de extrema-direita e fascista, né? Ou neonazi, também está na moda chamar neonazi agora, né? Portanto, primeiro foi um ator do qual eu já falei, aliás, no outro vídeo, portanto não vou estar aqui a perder muito tempo com essa história, né? Mas depois aconteceu uma agressão, suposta agressão, de 2 mulheres que estavam a ajudar refugiados sem abrigo, né? Também um líder do núcleo antifascista de Guimarães, nem sei o que é isso, mas pronto, também terá sido agredido por uma pessoa extrema-direita. E ontem não foi uma agressão, mas também está no mesmo grupo, um insulto, ao que parece, uma jovem de origem africana que foi insultada em Cascais ou Loures por um motorista que a terá chamado de animal, que não terá dito ele que não aceitava um animal ou animais no seu autocarro. Bom, bem, isto foi tudo muito repentino e tudo muito seguido, né? Aliás, há uma coisa engraçada nas notícias, é que quando acontece algo inusitado, algo que não acontece sempre, não é? De repente aparece 3 ou 4 notícias logo a seguir sobre o mesmo assunto, não é? Pode estar anos e anos sem se passar nada, não é? De repente há uma notícia de um género, não é? E logo a seguir vêm mais notícias do mesmo género. Eu nunca disse, nem nunca escrevi que eram mentiras, mas sinceramente também dá para desconfiar, não é? Isto é, a forma como as histórias foram contadas, a forma como as histórias foram divulgadas e a forma como a comunicação social as aceitou sem pôr em dúvida, né, faz-me questionar sobre a imparcialidade da comunicação social
E de facto faz-me pensar, não só a mim, mas a muita gente, né, que a grande parte da comunicação social, né, a esmagadora maioria, está inclinada à esquerda. Né? Porque vejamos, de repente apareceram estas notícias, das quais não há evidências concretas, por exemplo, não há imagens, não há nada concreto que prove o que aconteceu. Né? E numa altura em que toda a gente tem telemóvel e tem, portanto, telemóvel lá com os vídeos, né? É de facto difícil aceitar que ninguém tenha filmado. Né? Depois, as partes que divulgaram são partes interessadas. Né? Por exemplo, no caso do teatro, e eu já disse isso, Maria Lúcia Guerra aproveitou para fazer um manifesto anti-direita, antifascista, anti-tudo. Né? Porque para esta gente tudo é fascismo, tudo é nazismo, tudo é extrema-direita, né? Enfim. Depois, o caso o líder do núcleo antifascista, até peço desculpa, que enfim, tanto movimento, tanta organização, né, antifascista disto, antirracista daquilo, eu só até confundo, né, enfim. Apareceu ele a falar na televisão que foi agredido, sinceramente. Bem, eu também não sou médico, mas não se via muita, a cara dele não se via assim muita agressão, não se via assim sinais. Não é? Enfim. No caso das mulheres supostamente agredidas, também não há. É que são sempre as vítimas que divulgam, não é? Ou vítimas ou partes tendencialmente de esquerda, extrema-esquerda, não é? Portanto não há ali imparcialidade. Pior ainda, não é? E digo pior porque já sabemos que a esquerda, a extrema-esquerda, a hipocrisia é monumental, não é? Sobretudo a extrema-esquerda, portanto há interesse em espalhar estas notícias. Mas de facto o pior é que a comunicação social noticia isto, né? Sem ponto de dúvida, sem aceita aquilo como sendo verdade, né? divulga logo notícias de pessoas que não têm dúvida, sem dizer que são de extrema-direita, que são neonazis, que são neofascistas, não há ali dúvidas nenhumas, né? E depois insiste nessas notícias. O caso da história do ator do teatro apareceu não sei quantas vezes nos órgãos de informação. O caso das mulheres agredidas também, o caso do tal líder do núcleo antifascista também, o caso da rapariga africana supostamente soltada também aparece, né? Não sei quantas vezes, até à exaustão, né? E depois, claro, as esquerdas, né, foram logo fazer manifestações, né? Já estava à espera, já se adivinhava, né? Eu tinha dito num dos vídeos anteriores que a direita, peço desculpa, que as esquerdas iam juntar-se para fazer manifestações. E foi o que aconteceu, né? De repente, lembraram-se, o fascismo está a ameaçar Portugal, a extrema-direita está a ameaçar Portugal, oh meu Deus, enfim. É uma grande ameaça, não sei o que mais, por causa de 3 supostos ataques, que não digo que sejam falsos, mas, enfim, né? dizer que há uma ameaça por causa de 3 ataquezitos, né? Quando no passado já tivemos, e recentemente já tivemos tanto e tanto ataques e agressões e violações de gente que não é de extrema-direita, que não é fascista, que não tem nada a ver com esse campo, né?
mas esse aí ninguém fala deles. Eu vou já voltar ao assunto. Portanto, isto cheira um bocado a hipocrisia, né? E, portanto, no caso da esquerda, se sobretudo a extrema-esquerda, não me espanta, né? É a maneira deles atuar, né? No caso da comunicação social, entristece-me, porque à comunicação social pede-se imparcialidade e respeito pelas pessoas, né? Respeito, sobretudo, porque recebem dinheiro, né? Sobretudo dinheiro, sobretudo a comunicação social pública, né? E, portanto, devia ter mais atenção, devia ter mais preocupação em transmitir as notícias de uma forma imparcial, de uma forma mais equilibrada, né? Numa busca da verdade mais sensata, né? E, portanto, depois dizem que está a aumentar o extremismo e não sei o que, mas claro, não é? Claro. Se a comunicação social se preocupasse em ser mais equilibrada, não é? Talvez não houvesse nas redes sociais tanta, digamos, transmissão de histórias, né, que a esquerda, a extrema-esquerda, tome por serem histórias de extrema-direita e de neonazis e não sei o que mais. E que histórias são essas? É incrível como é que a comunicação social não hesita, não duvida sobre notícias em que as vítimas são sempre minorias ou vítimas ligadas à esquerda, à extrema-esquerda, né? E em que os agressores sejam brancos ou, por exemplo, agentes da polícia, né? Mas depois ignora, ou então só dá assim um pouquinho, né, as tantas e tantas histórias que se vê sobre, por exemplo, mulheres estrangeiras violadas naqueles bairros agora invadidos por imigrantes ilegais, a maior parte, né? Histórias de agressões nas escolas contra alunos brancos por imigrantes, né? Imigrantes não brancos, né? São tantas histórias, né, de assaltos, né? Ainda, por exemplo, ainda recentemente, e agora, bom, estou a contar de cabeça, portanto, espero não me enganar, mas um pai cigano, é uma história de ciganos, portanto, a filha de 14 anos, que o pai matou a filha de um outro porque ela não queria casar, assim, uma coisa qualquer, enfim. Histórias habituais, né? Mas isto, a extrema-esquerda que gosta tanto, por exemplo, dos direitos das mulheres, esquece sempre estas miúdas ciganas que são obrigadas a casar, né, contra a lei, né, por serem menores, obviamente, e, portanto, esquecem isto, né? A insegurança nos bairros, que agora, por exemplo, o Martim Muniz e isso tudo, é uma constante, né? A insegurança acontece sempre rixas, lutas entre os imigrantes, né?
e as poucas pessoas que já estavam lá, portanto, a maior parte são idosos, queixam-se da falta de segurança. No entanto, aparecem sempre os partidos de esquerda a dizer que não há uma relação direta entre o aumento da imigração e o aumento da criminalidade. Que é a mesma coisa que estarem a chamar de burros a nós. Não é? Portanto, eles devem pensar que comemos gelados com a testa. Enfim. Voltando a este desequilíbrio informativo. Portanto, como eu estava a dizer, é pena que a comunicação social olhe demasiado para um lado e ignore o outro. Portanto, isto devem ser ordens globalistas. Porque, como eu já disse, eu não estou a dizer que o que se passa, que aquelas histórias de supostas agressões da neonazi e extrema-direita sejam mentira. Não estou a dizer isso. Estou a dizer é que são histórias muito mal contadas. E estou a dizer, sobretudo, que ao menos a comunicação social que apresente, que dê as histórias, tanto umas como as outras. Não é dar destaque exagerado a histórias de agressões como a autora do teatro e como as mulheres que estavam a estudar os sem-abrigo, e depois secundarar as histórias de outras mulheres agredidas por gente das minorias, ou por imigrantes vindos de latitudes não europeias. Portanto, era bom que a comunicação social não alimentasse o extremismo, porque se não querem que haja extremismo, que tratem de dar as notícias como elas são, porque ao ver assim, ao ver que um lado é demasiado divulgado, demasiado protegido e o outro lado é ignorado, claro que depois há uma tendência para as pessoas se tornarem mais contra os imigrantes, por exemplo, contra estrangeiros, e portanto eu acho que tem de haver um equilíbrio na forma como as notícias são transmitidas, porque assim parece-me mais uma campanha anti-Chega, diga-se, há que dizer, O partido subiu tanto em tão pouco tempo que agora parece que tudo serve para o atacar, portanto, da esquerda, da extrema-esquerda já não é novidade, portanto aí não há que esperar nada de sensato, e é uma hipocrisia total, porque a esquerda e a extrema-esquerda tanto gostam de falar na democracia, na liberdade, nos direitos humanos, e depois veja-se como só se interessam por isso quando essas causas lhes dão proveito, lhes são favoráveis para as causas, para o seu projeto político-ideológico. Bom, eu acho que seria muito melhor, ou dar as notícias como elas são,
não ir atrás de globalismos, ou então, isso também seria errado, eu ia dizer, ou então também não dar notícia nenhuma, mas então aí seria ocultar, né? E ocultar também não é muito, não é aceitável, digamos, não é aceitável. E pegando na hipocrisia da esquerda, extrema-esquerda, vou já para o segundo tema, que vai ser muito curto, porque este tema, já estou a ver que este primeiro tema demorou mais tempo do que aquilo que eu estava à espera. Bom, e peço desculpa. Bom, ainda sobre o primeiro tema, esqueci-me. Hoje também uma notícia de que a unidade de investigação da PJ deteve alguns membros de um grupo, ao que parece terrorista, entre os quais estava um agente ou um chefe da PSP, né? E um grupo ligado à extrema-direita. Né? Não sei se é verdade ou não. Mais uma vez, pergunto, porque é que a comunicação social não tem dúvidas nenhumas em dizer que é um grupo de extrema-direita? Né? Porque é que esta certeza inabalável? Né? Porque é que, por outro lado, e já agora, chamam ativistas a grupos de extrema-esquerda que usam também a violência, né? E chamam terroristas a grupos de extrema-direita. Porque é que há grupos, há movimentos supostamente defensores dos direitos humanos e que são uma cobertura para o extremismo esquerdista? Porque é que esses grupos são tratados de forma benévola pela comunicação social? Não é? Isto é, não pode haver dois pesos e duas medidas. Não é? A comunicação social tem de ser imparcial, não tem de se pôr de um lado ou do outro. Não é? É óbvio que esta gente que foi detida, se provar mesmo que são pessoas de extrema-direita, se provar que tinham um projeto de formar um grupo armado e um grupo de ódio extremista, é óbvio que devem ser condenados. Não é? Mas que todos os grupos extremistas sejam condenados, seja de esquerda ou de direita. Não é? Bem, é lógico, não é? É lógico. Porque as pessoas de direita, não é? Mesmo as moderadas, vão pensar que estão a ser prejudicadas. Não é? E se calhar vão ter tendência a juntar-se, a extremar-se mais. Não é? Enfim. E claro, depois há o extremismo e pronto. Não é? Portanto, eu espero que todas estas histórias sejam esclarecidas, que esse grupo seja, que a história desta detenção seja esclarecida, né? E que a comunicação social não alimente ódios. Para isso já chega esta campanha da esquerda, extrema esquerda. E por falar nela, e agora sim, vou ao segundo tema, que vai ser muito rápido. Repare-se como gostam tanto de falar de mulheres, mas, por exemplo, no caso das mulheres no Irão, total silêncio. Porquê? Porque o Irão está a ser atacado por Israel, que
que a extrema-esquerda não gosta, e, portanto, as mulheres iranianas são ignoradas. Não é? No entanto, há muitas manifestações de iranianos que estão fora do país, é óbvio, porque se estivessem dentro do país, se calhar já estavam a ser assassinados ou pelo menos condenados, enfim. Mas há muita gente, e vê-se na internet, muita gente iraniana fora do país, a congratular e a felicitar Israel por estes ataques, porque eles sabem o que é o regime iraniano, o regime teocrático, e sabem que aquilo é uma porta, é uma esperança para o derrubo do regime. Portanto, entretanto, as Forças Armadas israelitas parece que liquidaram todo o comando armado do Irão, ou quase todo. É uma eficácia, há que dar os parabéns, é uma eficácia incrível. Não é? E, portanto, entre o único país do Médio Oriente e uma das maiores ditaduras do mundo, a escolha é óbvia. A escolha é óbvia. Não é? Só os ceguinhos da esquerda, extrema-esquerda, é que pensam que o programa nuclear do Irão é para fins pacifistas, por amor de Deus. Não é? Eu não sei, agora não tenho acompanhado muito, mas já escrevi num artigo no meu blog que acredito que o regime vai acabar antes do fim do ano. Tenho a intenção, não é uma certeza, não é? É uma hipótese, não é? É uma opinião minha, mas estou convicto que desta vez o regime vai acabar antes do fim do ano. Pode não ser já, pode ser até dezembro, não é? Até o dia 31 é 2025, mas desta vez estou convicto que o regime não vai aguentar. Agora, o que vai acontecer depois, aí é que está, porque às vezes as coisas não... as mudanças nem sempre acabam bem. Não é? Bom, pronto, pessoal, espero que tenham gostado, façam gosto se gostaram, claro, comentem, partilhem, e pronto, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.